Essa é a pergunta que me fizeram. Ter cabelos preto ficando branco é pecado pintar de preto? Vai pro inferno? A pessoa que me fez essa pergunta muito provavelmente tenha ouvido isso na sua igreja, no lugar onde ela frequenta, e às vezes há pessoas que inclusive usam uma base bíblica, que está lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 31, onde na tradução da NVI está escrito: o cabelo grisalho é uma coroa de esplendor e se obtém mediante uma vida justa. Bem, aqui eu estou falando para pelo menos 3 tipos de pessoas que estão me acompanhando. Tem pessoas que eu nem preciso dizer se é ou não pecado, porque são pessoas que nasceram e foram criadas numa cultura liberal, vieram de uma religião católica, por exemplo, onde isso é perfeitamente normal e eles não têm nenhum problema com isso. Pintam sem culpa e desfrutam dos resultados. Tem um segundo tipo de pessoa que me acompanha, que provavelmente são pessoas que nasceram numa cultura diferente, vieram de uma religião onde isso não é comum. E aí é natural que as pessoas tenham essa dúvida, especialmente onde o conceito de santidade é sempre atrelado a algo externo, à aparência, e às vezes tem a ver com usos e costumes. Tem um terceiro tipo de pessoa que me acompanha aqui, que ao longo da vida se converteu, passou a frequentar determinada denominação, determinada igreja, onde essa prática também não é muito comum. E aí a pessoa me pergunta: se eu pintar o meu cabelo, que é preto, tá ficando branco, se eu pintar de preto, eu vou pro inferno? Bom, eu quero dizer que até hoje eu não encontrei nenhuma base bíblica que possa proibir alguém de pintar o seu cabelo. Muito embora até mesmo base bíblica precisa ser acompanhada de boa interpretação e bom senso. Não adianta também a gente achar uma base bíblica que não seja bem interpretada. Senão, de repente, alguém pegue a base bíblica do Antigo Testamento e diz: olha, a mulher que for apanhada em adultério vai ter que ser apedrejada. E aí a gente vai apedrejar essa mulher? Não, né? A gente tem que ter bom senso, interpretar, lembrar que isso foi dito em determinado tempo para uma determinada cultura e que isso foi superado a partir do momento que Jesus veio à Terra. Os cabelos da mulher não vieram brancos. Os cabelos brancos são resultados da velhice ou de alguma disfunção que resulta no envelhecimento. Só que a velhice é resultado do pecado. Logo, não está nos planos de Deus. Não foi Deus que planejou o pecado. O pecado foi um acidente que o homem, por meio da sua desobediência, colocou na história. O plano original de Deus não era que a mulher envelhecesse e morresse, mas sim que vivesse eternamente. Logo, se Deus fez a mulher com os cabelos pretos, e se ela não tivesse pecado, os seus cabelos não envelheceriam para ficar brancos. Quer ver só? Vamos fazer uma comparação. Se de repente uma pessoa começa a ter problemas ou alguma enfermidade que enfraquece os ossos, ela não toma lá um remédio para revitalizar, para fortalecer esses ossos? E por que é que ela não pode utilizar um recurso que pode dar um renovo, uma nova vida para os seus cabelos? Um ar assim de cuidado com a aparência. Porque eu vejo que a Bíblia condena a ostentação, mas não o cuidado com a aparência. Na verdade, o Evangelho ele nos mostra que Jesus está observando em cada um de nós a intenção dos nossos atos. E nessa situação aqui fica muito claro que a intenção dessa mulher não é ostentar, não é querer se aparecer mais do que as outras. Pelo contrário, é simplesmente se sentir melhor e ainda poder fazer com que o seu companheiro tenha uma mulher mais vistosa, com uma aparência melhor. Aí alguém vai dizer assim: Ney, mas e a questão lá do capítulo de Provérbios 16, 31? Vamos voltar para lá. O cabelo grisalho é uma coroa de esplendor e se obtém mediante uma vida justa. O escritor de Provérbios aqui, ele está usando a expressão cabelo grisalho, que em algumas bíblias, em algumas traduções vai estar escrito coroa de honra são as cãs. Aqui ele não usa cabelo grisalho, por exemplo, na RA ou na RC, ele vai dizer são as cãs. O que significa isso? Cãs é uma palavra que no hebraico é chamada de seibá. Essa palavra pode significar velhice, cabelo grisalho, cabeça encanecida ou idade avançada.
Então, quando o escritor de Provérbios escreveu o cabelo grisalho é uma coroa de esplendor, ele não está querendo dizer que você tem que deixar seu cabelo ficar branco para então você ter a aparência de um homem justo. Não, ele está dizendo que alcançar a velhice é uma coroa de esplendor. Especialmente porque se o escritor de Provérbios estivesse tendo em mente somente aquele que tem cabelo grisalho é que vai ter aí uma demonstração da sua justiça, como é que iríamos fazer com os carecas, com as pessoas que têm problema capilar e que não conseguem chegar a ter cabelos brancos? Então é só a gente ter cuidado na interpretação. E para finalizar, é bom lembrar que a parte mais importante de tudo que eu falei, o que me tira do caminho do mal, das garras do diabo e me transporta para o céu, para o reino de Deus, é o sacrifício de Jesus na cruz, que foi puro, completo e suficiente, que não precisa ser acompanhado de nenhum aditivo humano. Se a minha salvação está atrelada a se eu pinto ou eu não pinto o meu cabelo, então significa que o sacrifício de Jesus não foi o suficiente. Eu estou tendo que completar esse sacrifício com alguma coisa que está em meu poder de fazer. O Evangelho nos diz que o sacrifício de Jesus foi perfeito e completo. Então, a única coisa que eu preciso é me render a Ele e obedecer a Sua palavra, sempre bem interpretada e com muito bom senso. Então, minha irmã, pode pintar os seus cabelos e ficar mais bela e formosa para o seu companheiro, e que Deus te abençoe.